Alô, pessoas que nos acompanham pelo canal Boas Notícias, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo daquele nosso panorama pelo Evangelho de Mateus. Nós intitulamos de Notícias do Reino dos Céus e dando sequência no capítulo 5, nós queremos falar sobre as bem-aventuranças, né? As beatitudes, como Jerônimo se referiu a esse texto. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, ele se referiu às bem-aventuranças como beatitudes, e faz todo sentido, porque a expressão bem-aventurado do grego makarios é bendito ou abençoado. Em outras traduções, em quão felizes ou quão abençoados são. Jesus, ele inaugura aqui nessas palavras, nesse sermão, o que muitos eruditos vão chamar de o advento do reino messiânico, né? O advento da era messiânica, por assim dizer. E eu vou ler apenas alguns versículos, não dá para ler o texto todo. Eu recomendo a você que leia todo o capítulo 5. Eu acredito que seja possível, mas nós vamos focar nessa primeira parte do capítulo 5, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e assim sucessivamente. Mas aqui na parte do versículo 11, ele diz: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Jesus, ele está falando a um povo pactual, a um povo que está esperando o advento da vinda do Messias. E é interessante a forma como Mateus estrutura esse texto, porque esse texto, ele meio que de uma forma sensacional, ele faz uma relação, as bem-aventuranças ou essas beatitudes, né? Elas fazem uma relação com as promessas de Deus, as promessas veterotestamentárias, as promessas do Antigo Testamento. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança, um pacto com Davi, e nessa aliança de Deus, ou essas promessas que Deus fez a Davi e também a Abraão, as promessas que ele fez ao descendente desses homens, ou seja, a esse povo, o povo judeu, o povo de Israel. Essa aliança de Deus, ela traz garantias, né? E a aliança de Deus, as alianças veterotestamentárias, elas garantem ao povo de Israel, o povo judeu, pelo menos uma terra, uma existência nacional, um rei, um reino de bênçãos universais e eternas. Então, por exemplo, essa bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, versículo 6.
São promessas relacionadas ao advento do reino, ou seja, o reino está entre nós. E agora, isto é confirmado por Mateus na sua geração, né, apresentado por Mateus à sua geração, porque Mateus, ele percebeu, ele viu, ele constatou, né, um outro momento da revelação de Deus, que eu falei nos capítulos anteriores, capítulo 1º, 2º, 3º e 4º de Mateus, que Mateus ele faz essa relação, ou seja, a apresentação do rei prometido. E agora ele começa a trabalhar uma nova vibe, porque Mateus agora ele começa a trabalhar, ele começa a demonstrar algo novo de Deus. Agora Deus está fazendo uma nova oferta. Aí são duas ofertas maravilhosas em um. Deus fez a oferta do rei prometido a Israel. E agora ele está fazendo a oferta do Messias prometido a Israel e também aos gentios. Porque, como você viu no capítulo anterior, na parte final, Jesus ele prega, cura e faz milagres entre os judeus e os gentios. É bem verdade que o evangelho ele é pregado primeiro aos judeus por Jesus e só depois aos gentios, por causa da promessa, por causa dessa relação que Jesus faz com as promessas de Deus. Então, a bem da verdade, nós agora vamos olhar para a oferta do Messias, o Messias prometido a Israel, o Messias tão esperado por Israel. A era messiânica está sendo inaugurada aqui. É interessante que você vai ver que esse texto ele se abre com uma multidão assentando-se para ouvir Jesus, ouvi-lo, né? Mateus vai dizer no texto anterior que as multidões vinham a Jesus e que ele tinha misericórdia delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram, na sua maioria, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas sofridas, pessoas com problemas reais, problemas difíceis. A expressão como ovelhas que não têm pastor faz relação com pessoas perdidas, pessoas que andavam como uma ovelha desgarrada, né? Desgarrada do seu pastor, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E assim estavam essas pessoas. Essa expressão pastor aqui, ela é uma expressão tomada, encontrada no Antigo Testamento, e ela faz relação com o rei, naquela época, os reis de Israel, né, que exerciam esse governo teocrático, porque eles deveriam governar segundo a lei de Moisés, segundo a ordem de Deus, de forma justa, de forma piedosa, cuidando e amparando o povo de Deus. E eles eram intitulados de pastores, porque deveriam apacentar o rebanho de Deus. Então nós tínhamos um tríplice trabalho, né? O trabalho do rei, pastor, o trabalho do profeta e o trabalho do sacerdote. Essas três pessoas oficiavam o trabalho de Deus nesse governo teocrático em Israel. E aqui as pessoas estão perdidas espiritualmente, desorientadas, desgarradas, sem rumo. E se você for analisar essas pessoas que sofrem, que choram, que aparecem aqui no texto lamentando, essas pessoas elas sofriam e sofrem porque as pessoas muito necessitadas,
que vivem na pobreza extrema, elas sofrem o impacto, né, da miséria, das calamidades, da angústia, fazendo uma relação com uma expressão do Antigo Testamento, os quebrantados de espírito, os contritos, são aquelas pessoas que sofrem o impacto real das suas dores, das suas angústias, porque se você for analisar numa sociedade como a nossa, e olhando para a sociedade também em que Jesus aparece, pregando um sermão como esse, havia muitas pessoas com poder aquisitivo, com riquezas, com bens, como hoje existe. Mas a maioria da população era pobre. E aqui, principalmente na Palestina, havia uma imensidão de pobres. Aí, trazendo para a nossa realidade, imagine uma pessoa que tem posses, precisa ser rica, mas tem posses. Essa pessoa dificilmente ela sente os impactos de uma rotina, às vezes tão estressante, dificilmente ela sente a dor, a angústia, ou os impactos disso como uma pessoa muito pobre. Por quê? Porque, como naquela época, quem tinha condições, quem tinha recursos, podia muito bem sublimar sua angústia, sua dor, ou acalentá-la. Por exemplo, uma pessoa que passa o dia todinho no trabalho, lutando, numa jornada exaustiva de trabalho, e que tem uma certa condição, ele chega em casa, ele pode repousar, ele tem um smartphone, uma televisão para assistir um bom programa, relaxar um pouco no seu quarto, tomar uma boa bebida, comer uma boa comida. Mas pessoas que não têm acesso a isso, né, tendem a sofrer com sua calamidade de uma forma bastante impactante. E essas pessoas que cercam Jesus são pessoas impactadas de uma forma tremenda por sua realidade social miserável. E Jesus, ele, numa outra tradução, aqui aparece bem-aventurados os humildes de espírito, mas em outra tradução, que é a tradução bem mais correta, a expressão é pobres em espírito. A expressão pobre, literal, em espírito. Você vai ter nesse texto a ideia de uma pessoa que realmente é humilde, e essa relação de humildade está também vinculada à sua forma de sofrer, de padecer, porque essa pessoa, e em geral essas pessoas são bastante empáticas, porque elas compartilham sua dor com outras pessoas. E vendo de perto pessoas que tiveram experiências amargas, as mais difíceis, que passaram as provações mais terríveis e que não têm muito recurso, né? Você vê que essas pessoas têm um espírito, em geral, humilde e são empáticas em relação ao sofrimento e têm de forma orgulhosa essa relação com as suas experiências. Me lembro que eu ofereci uma vez, eu fiz uma proposta de compra para uma pessoa das suas experiências amargas. Ela se orgulhava bastante de ter passado por dificuldades, por lutas, de ter superado, e ela tinha uma relação muito boa com Deus por causa disso. Não é uma pessoa masoquista, mas uma pessoa feliz por ter amadurecido em meio a essas lutas. E o povo que segue a Jesus de perto, como os seus discípulos,
são pessoas que não apenas estão em busca de um pastor, de um guia, mas que a sua esperança foi ativada quando viram o Mestre, quando o ouviram, né? E aí você vai ver, por exemplo, os discípulos, a nossa palavra ou a nossa expressão discípulo não faz justiça a esses homens, esses 12 homens que seguiram a Jesus, principalmente porque a palavra utilizada pelos judeus, a expressão que os judeus utilizavam para se referir aos discípulos era o talmidim. O talmidim era aquele discípulo, foi aquele discípulo semelhante a Pedro, semelhante ao seu irmão André, semelhante a João, Tiago e outros. Você vai ver no versículo 18 do capítulo 4 em diante, pessoas que renunciaram, que deixaram tudo para trás para obedecer e seguir a voz do Mestre. Quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para trás. A relação dos discípulos com essa chamada de Jesus, eles reconhecem a autoridade do Mestre, é muito parecido com a relação de Eliseu e Elias. Eliseu deixa tudo, obedece a Elias e o segue. Apenas se despede dos seus pais, se desfaz dos seus bens e o segue. E essa relação é muito boa e muito proveitosa para Eliseu, que quer seguir no ministério profético, e como uma entidade, esse ministério é transmitido e transferido para Eliseu. Você vai ver que o talmidim aqui, discípulo como nós chamamos, ele deixa tudo para seguir o seu mestre. Ele come com o mestre, ele às vezes dorme no caminho esperando pelo mestre, ele habita os lugares onde o mestre habita, ele o segue diuturnamente, ele está atento, ele convive com o mestre. Ele deixou tudo para trás para conviver com seu mestre, muito semelhante aos discípulos dos filósofos gregos, os chamados peripatéticos. Peripatéticos porque havia uma expressão que dizia que eles aprendiam na poeira dos pés dos seus mestres. Então, os filósofos gregos, tipo Aristóteles, Sócrates, Platão, tinham esses discípulos que deixavam sua vida comum e passavam a segui-lo e viver com ele. Conviver diariamente com ele, aprendendo. E os discípulos, eles deixam tudo, eles abandonam tudo, eles deixam família, emprego, tudo para servir Jesus, para segui-lo, né? Por isso que esse talmidim, né, não tem muita relação com a nossa palavra discípulo, mas a gente vai seguir com ela, né? Então, pessoal, nós vamos meditar nas páginas, nós vamos intitular essa série de mensagens como a apresentação do Messias prometido a Israel, prometido aos judeus, ou a oferta do Messias, né? O advento da era messiânica, a oferta do Messias, né? Que faz essa relação com a salvação de Israel. Messias é aquele que vem trazer a salvação, que traz consigo, né, essa reiteração das promessas veterotestamentárias, como você vê nessa relação das bem-aventuranças. E esse texto ele faz uma relação bem estreita, bem direta, na verdade, com o
o texto do profeta Isaías, capítulo 61, e também o capítulo 4 de Lucas, do versículo 18 em diante, sobre aquele texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de pranto, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, e assim sucessivamente. Jesus lê esse texto em Lucas. Lucas registra isso no capítulo 4, versículo 18 em diante, diz que esse texto fala dele, e você vê muito dessa relação aqui nas bem-aventuranças, né? E é interessante que, falando de salvação, né? A salvação de Israel, ela tem por base, ou ela se baseia no sangue de Cristo, a base da redenção dos judeus, da redenção de Israel. A redenção de Israel é com base no sangue de Cristo, a ser recebida pela fé e aplicada pelo Espírito Santo. Uma vez que a base da salvação é pelo sangue de Cristo, ou Christos, o Messias ungido, né? Faz todo sentido Mateus já começar essa apresentação do Messias, a oferta do Messias a Israel, aos judeus, né? E aí você vai ver que essa oferta do Messias, que teria o seu sangue derramado como base da redenção, da salvação de Israel, essa oferta ela só poderia ser recebida pela fé. E é pela fé que os discípulos começam a seguir Jesus, é pela fé que essa multidão começa a seguir Jesus. É uma fé que vai sendo forjada na vida dessas pessoas. E quando você analisa esse texto, a oferta do Messias, né, ela é recebida pela fé e apenas pelas pessoas humildes, pelas pessoas mais simples, pelas pessoas mais pobres daquela região. Só com o passar do tempo você vai vendo pessoas que têm uma vida bem mais tranquila, socialmente, financeiramente aceitando. Mas no primeiro momento são as pessoas pobres, humildes, as pessoas pobres de espírito, ou em espírito, que é a tradução mais correta, que começam a receber essa salvação, que tem nas suas vidas esse Messias Salvador, né, que é aplicado, ou a verdade sobre esse Messias é aplicada nas suas vidas pelo Espírito Santo. E aí nós vamos decorrer, né, a proporção que a gente vai sempre fazer um link, né, com o que a gente já leu e o que a gente está lendo, e nós vamos comentar bastante. Se você tem alguma dúvida, se você tem algo a pontuar, fale, comente aqui na descrição do vídeo, a gente vai tendo essa conversa daqui por diante.